Fala pessoal, tudo bom? Quinta-feira, mais uma live. Hoje a gente vai falar de como escolher o seu terreno ideal, certo? Alguém aí que já foi comprar um terreno, ficou na dúvida, ou comprou o terreno nas cegas? Olhou lá uma planta de um loteamento e fechou a compra sem nunca ter nem pisado no terreno. Me digam aí se alguém já passou por isso e se sabe o risco que correu. E também se deu algum problema, tá? Então, quem já comprou um terreno, um lote, um loteamento e não chegou nem aí no loteamento, foi só na imobiliária, comprou ali até às vezes na planta, o empreendimento não tinha nem iniciado, e teve alguma surpresa. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente quando você está procurando um terreno é localização, certo? E aí, para você definir a localização do teu terreno, tem diversos aspectos que você vai ter que pensar antes, tá? Então, eu tenho até uma lista que eu tinha escrito aqui, um e-book, eu vou até disponibilizar depois esse e-book, certo? No nosso site, vou programar como é que a gente vai fazer, mas eu vou começar a disponibilizar. Que é o seguinte, a primeira coisa quando você está buscando a localização do seu terreno, você tem que ver o que você deseja, tá? Então, você pode procurar, eu vou ler aqui que tem várias coisas que a gente pode procurar. Você pode estar procurando tranquilidade, você pode estar procurando silêncio, você pode estar procurando ventilação, você pode estar procurando um bairro mais seguro, você pode estar procurando um bairro com melhor acessibilidade, ou seja, próximo a uma rodovia, próximo a um terminal rodoviário, próximo ao metrô. Então você pode estar procurando, quando você está selecionando o seu terreno, vários aspectos, tá? Você pode estar procurando ficar perto da natureza, então você pode querer um bosque perto ou um parque, certo? Você pode estar procurando próximo a escolas para os seus filhos. Então, tudo isso você vai ter que listar, certo? Quais são as suas prioridades, tá? Próximo aos hospitais, às vezes idosos preferem estar mais próximos a hospitais, né? Ou alguém que tem uma necessidade de saúde também pode preferir isso. Uma pessoa que viaja muito pode estar procurando próximo ao aeroporto, certo? Então, vai depender da sua necessidade. Então, eu acho que a pessoa tem que enumerar pelo menos 3 necessidades, tá? E aí, em cima dessas 3 necessidades, você vai começar a sua busca pelo seu terreno. Seja em um bairro já urbanizado, seja em um loteamento novo, certo? Você pode comparar um loteamento novo que está próximo ao aeroporto, se você viaja muito, contra um que está um pouco mais distante. Então, aí você começa a fazer um ranking ali das principais escolhas. Claro que isso aí é o primeiro passo, tá? Outra coisa que você precisa observar a infraestrutura desse local, certo? Então, esse terreno é um terreno que está num local que tem uma infraestrutura ou que vai estar estruturado daqui a alguns anos, certo? Se ele vai ter um período de urbanização, certo? Quando é um loteamento novo, um empreendimento novo, ele vai levar um período para começar a ficar mais habitado. Então, tudo isso você tem que levar em consideração, porque isso vai influenciar na sua vida, tá? E você fazendo a compra, se você não quiser, no empreendimento novo, ser um dos primeiros a morar lá, então você vai ter que acabar aguardando um pouco mais. Você pode aguardar um pouco mais? Isso aí vai estar dentro dos seus planos, tá? Então, enumerem os seus planos, inclusive com datas, tá? Eu quero estar construindo minha casa daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos. É questão de condomínios fechados, certo? Então, você comprou um lote, você vai passar 4, 5 anos pagando condomínio sem utilizar, isso aí tem que estar dentro do seu orçamento. Então,
pensem bastante, analisem, certo? E verifiquem se aquele empreendimento ele é de acordo com a sua necessidade, tá? Vamos passar aqui para o segundo aspecto que eu coloco, tá? Aqui a gente tem as nossas anotações, que é o clima, a insolação daquele terreno, tá? Aqui no Nordeste, aqui em Fortaleza, a insolação é bem intensa, né? Então, assim, terrenos que tem a frente para o poente, eles vão ter uma insolação maior nessa fachada. Deixa eu ajeitar aqui que minha luz apagou. Só um minutinho. Pronto, voltou. Então, assim, terreno que está voltado ao poente, ele vai ter uma fachada mais quente, certo? Isso é bom, isso é ruim. O que vai mandar muito nessa questão de insolação é o projeto, tá? Então, o projeto que você vai fazer ali é que vai definir. Claro que aí tem diversos artifícios para você, com a arquitetura, proteger aquela fachada que ficou para o sol. Eu costumo dizer que todo terreno tem 4 lados, né? E um desses lados vai dar para o poente e o outro para o nascente. A posição dos ambientes que você vai projetar ali é que vai mandar na questão de conforto térmico e inclusive as soluções arquitetônicas, certo? Mas é claro que tem terrenos que têm uma face maior para o poente, então ele vai receber uma insolação maior, precisa de uma atenção maior, certo? Então, imprescindível, verifica. Se você pretende, vou colocar aqui como um dos aspectos que a gente procura muito nos condomínios fechados. Você quer uma área de lazer maior atrás da sua casa, certo? Já que a frente é uma frente aberta, é uma frente que tem a garagem. Então, é preferível que você fique com o nascente para os fundos da casa, porque você vai ter uma insolação mais branda naquele local. Então, ao entardecer vai estar o sol para frente da sua casa e você vai estar na sombra na sua área de lazer. Então, isso é importante verificar. Regis, eu comprei um lote que a frente dele é nascente, ou seja, o poente vai estar na minha área de lazer, ali nos fundos da casa. Não há problema, é só questão de projeto. Você vai ter que analisar como é a insolação, né, e adequar o projeto para que fique o mais protegido possível. Então, as soluções arquitetônicas, elas são muito eficientes para isso, mas é preciso ser estudado, tá? Em locais como outras regiões aí, como São Paulo, como Rio Grande do Sul, né, a incidência solar já é bem diferente. A gente está aqui na linha do Equador, em Fortaleza, né? Então a gente tem a insolação, ela parte do ano está na fachada norte, parte do ano está na fachada sul, certo? Mas a gente precisa proteger. Já em locais que tem uma diferença térmica maior no ano, você às vezes já quer que essa insolação faça efeito de aquecimento daquela casa. Então, você já tem que programar e pensar o seu terreno para aproveitar o melhor daquela insolação, né? Então, novamente, se o terreno tem uma face mais voltada ao norte, né, se pegar ali Rio Grande do Sul, já vai ter uma insolação mais eficiente, e aí você deseja essa insolação porque você quer esquentar um pouco mais a sua casa, tá? Então, vai depender da região que você está programando, tá? Então, é bom você estar atento a cada um desses aspectos de onde é que está o meu terreno, posição geográfica, né, que a gente chama isso. Então, onde é que ele está? De acordo com a posição geográfica, a incidência solar, certo? E aí, dependendo da sua necessidade, você vai selecionar aquele terreno, certo? Então, esse é o segundo aspecto, tá? Eu vou olhar aqui alguns comentários que já estão surgindo para a gente começar a interagir com vocês, né? O
O Lobo Luiz Armando coloca aqui colégios, né? Então, as escolas, se você tem filhos, se você está desejando estar perto de escolas, então procure um terreno que seja lá para você construir sua casa, tudo, né? A Thalita diz aqui que chegou. Bem-vinda, Thalita. O M. Marinho está dizendo que a criação de elementos físicos pode ajudar contra a incidência mais direta do Sol, sem dúvida. É a solução de projeto, né? Claro que aí a decisão da posição do terreno, se você tiver opção, é claro, né? Vai influenciar, mas o projeto arquitetônico vai influenciar mais ainda também nisso, né? Vai conseguir resolver quase tudo, mas a gente consegue potencializar de outra forma. E aí ele completa dizendo que também pode favorecer a uma volumetria da fachada, né? Então aqui as nossas fachadas aqui atrás, a gente trabalha muito isso, platibandas, proteção solar, né? Então isso já faz parte aqui do nosso estudo, tá? Vamos continuar. Um aspecto que aqui em Fortaleza é essencial, certo? Vai depender muito da posição geográfica, que é a ventilação. Então, assim, antes a gente faz projeto para diversos lugares do Brasil, né? E uma das coisas que a gente faz quando a gente inicia o projeto é pegar a carta dos ventos daquela região, certo? Então, a gente vai entender como é que o vento se comporta naquela região durante o ano todo. A gente tem uma predominância do vento maior, ou seja, o vento vem mais de uma direção. Mas durante o ano aquela direção às vezes muda, né? Então a gente tem que estar atento a isso para lançar mão disso no projeto. E aí isso tem que ser bem entendido pelo cliente na seleção do terreno. Essa live de hoje, a gente inclusive, o que me motivou, eu fiz um story, né, durante essa semana, falando que a gente estava selecionando, observando alguns terrenos que o cliente nos pediu, para selecionar para ele o melhor, né? E aí, isso são os aspectos que eu estou falando aqui, é o que a gente analisa lá em loco para orientar a melhor escolha, tá? Então, você está procurando um terreno, observe a ventilação, de onde é que vem, certo? Se naquela fachada que vai ficar para uma insolação maior, ela vai ter uma ventilação, certo? Se a ventilação é abundante, então é bom observar esses aspectos, né? Mais à frente eu vou falar inclusive de entorno, e um dos aspectos do entorno é se existe algum obstáculo para a própria ventilação, certo? Então, se tem algum edifício grande próximo que vai barrar essa ventilação direta do seu terreno, inclusive se, mesmo que ele não barre diretamente, se às vezes aquele vento que um edifício grande desviou, se ele interfere na sua ventilação, isso aí é um aspecto que é muito técnico, né? Às vezes é sempre bom ter ao lado um profissional, um arquiteto que entenda melhor dessa situação e possa lhe orientar, porque é bem técnico, né? Você pode até fazer uma observação no local, mas você está num horário específico em que o vento muda de posição, então o vento passa quase todo dia vindo do leste e no entardecer, por questões climáticas, ele tem uma tendência de vir mais de norte. Então, você pode estar observando ali naquele momento e pensando como é que aquele vento vai se comportar por um momento específico, e não ser a realidade do ano todo ou do próprio dia, né? Então, é sempre bom estar observando o entorno para que você consiga ver obstáculo de ventilação, grandes árvores, né? As grandes árvores podem interferir na ventilação, não só de barrar o vento direto, mas de fazer
um túnel de vento ali que atrapalha na sua ventilação do seu terreno. Então, é bom observar isso, certo? Vou continuar aqui e com essa questão que eu já comecei a tocar no assunto do entorno, né? Então, grandes edifícios, se eles têm interferência, grandes árvores, e aí a interferência eu falei basicamente da ventilação, tá? Mas essas edificações vizinhas, o entorno, eles têm uma implicação muito grande, né? Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de um cliente que a gente está fazendo a casa dele, e ele me mandou uma foto da casa de trás, em que tem uma grande janela voltada para a área de lazer dele. E aí ele ficou preocupado com a privacidade dele, né? E essa privacidade a gente já estava programando um jardim com árvores maiores nos fundos da casa, que vai ser preservada. Claro que aquela árvore ela vai ter que ganhar um certo porte para dar a privacidade maior para a casa. Mas a gente já tinha pensado, já tinha imaginado algo do tipo, né? E aí veio só a confirmação com as fotos, de uma cidade que fica aqui no interior do Ceará, e aí ele me enviou as fotos e a gente já adequou o projeto, posicionando melhor o paisagismo, as árvores, para evitar essa falta de privacidade, tá? Então, esse é um dos aspectos. Vou colocar aqui aspectos que acontecem mais com o lote urbano. Você tem que entender o que é que tem no seu entorno. Um restaurante, uma casa de show, uma boate, uma oficina, né? um galpão industrial, tudo isso pode influenciar demais no seu conforto da sua casa. Então, é bom observar isso antes, né? Se existe algum equipamento desse que vale incomodar, tá? E aí você pode decidir ou não comprar aquele terreno, né? Então, você olhando com antecedência, e é imprescindível, tá? Visitar o local, tá? Então, assim, se você está comprando na planta, né, um empreendimento, normalmente muitas dessas preocupações já estão sendo colocadas ali pelo próprio empreendedor, mas é bom observar, tá? Condomínios fechados, isso é mais difícil de acontecer uma situação como essa, de você ter um lote residencial e um comercial ao lado. Normalmente, grandes empreendimentos, você tem um zoneamento já definido, mas se você estiver comprando um lote numa área urbanizada, você pode fatalmente cair numa situação como essa, certo? Outros aspectos que são extremamente importantes e que normalmente as pessoas deixam de lado, tá? Se estou comprando um lote, observe a calçada do seu lote. Mas por que, Regis? Você pode ter uma árvore, você pode ter um poste, você pode ter uma caixa de telefonia que cria um obstáculo ali na frente do seu lote, pode incomodar demais quando você for posicionar a sua garagem ou lhe criar um grande custo para mover aquilo e liberar a sua entrada. Então, é imprescindível, tá? Ver se tem algum elemento que bloqueia. E aí eu vou até colocar mais uns aqui que a gente lista, tá? Boca de lobo, lixeiras, casas, postes, caixa de telefonia, antenas. Então, assim, verifique se aquele terreno, tá, se você está querendo adquirir, se ele tem toda essa infraestrutura propícia a colocar a casa como você está imaginando naquele terreno, tá? Então, isso é extremamente importante. E também dentro do terreno, tá? Se não tem uma árvore muito grande dentro do terreno, que você vai ter que retirar essa árvore. Se você tiver, tem todo o processo legal para retirar de uma grande árvore, se ela não é uma árvore protegida, certo?
se você quiser preservar aquela árvore, se ela tem saúde, né, aquela vegetação tem saúde para suportar, para não criar nenhum risco futuro de cair um galho ou a própria árvore tombar em cima do seu imóvel. Então, é bom verificar isso. Se você compra sem observar isso, você pode ter um susto ou uma surpresa desagradável depois, ok? Vou tomar uma água e eu quero saber de vocês. Alguém aqui já comprou um lote, um imóvel, sem nem chegar perto, sem nem olhar, certo? Comprou na planta ou até mesmo comprou um lote urbano sem ir lá dar uma olhadinha. Me digam aí, enquanto eu vou tomando a água, que eu quero interagir mais com vocês. Bom, vou seguir aqui, tá? Então a gente estava falando do entorno, tá? Então verifiquem o que é que pode, qual é o entorno atual, tá? Eu vou chegar mais na frente numa outra observação que é da legislação, tá? Vamos voltar um pouquinho nesse assunto, tá? Outra coisa que é importante observar, preço, tá? Oportunidades boas demais podem ser armadilhas, né? Então, verifique se o entorno daquele imóvel que você está procurando, daquele terreno, se os preços são condizentes, tá? Se é possível um preço tão barato e por quê, né? Às vezes, sim, é uma oportunidade, você está comprando até de uma pessoa que está lhe dando essa oportunidade, então, mas sempre verifique, tá? Se só tem aquele terreno, né, disponível e ele está num preço muito bacana, é bom ter cuidado, verifique mais, certo? Vou continuar aqui na parte de legislação, tá? Que aí eu vou chegar um pouquinho porque é que eu digo que você tem que verificar o preço, né, do imóvel, porque podem ter alguns limitantes que você desconheça, tá? Em toda cidade do país exige uma legislação urbana e um zoneamento urbano, tá? Essas leis, elas regimentam, elas regem como é que o que é que você pode fazer naquela região, tá? Vou dar um exemplo aqui extremo, tá? Você não pode pegar uma indústria, às vezes poluente, e colocar no meio de uma área residencial, certo? Então, é importante você entender quando você está procurando o terreno, seja para moradia, seja para um comércio, se, primeiro, a legislação permite o que você quer colocar naquela região. Do mesmo jeito que tem restrições, às vezes, de comércio, indústria em áreas residenciais, tem o oposto também, tá? Então, tem restrições de residências em áreas totalmente comerciais. Então, verifique a legislação. Normalmente, quem faz isso para você é um arquiteto. Então, verifique se aquele terreno que você está procurando, que você está querendo, se ele é possível você implementar o equipamento urbano que você quer ali. Seja uma loja, seja sua casa, se você pode, como é que você pode, tá? Então, qual a altura máxima? Vou dar exemplos de edifícios verticais, tem a altura máxima que ele pode ficar, certo? Tem quanto de área permeável você tem que deixar para que a água da chuva, quando caia, não vá para as ruas e não cause uma enchente em outro local. Ela vai infiltrar no solo ali no seu imóvel mesmo, tá? Então, tem toda uma série de índices urbanísticos que regem essa legislação. Então, você pode querer, num terreno, uma casa que seja maior do que é permitido esse terreno comportar, tá? Então, é sempre bom verificar isso antes. Você pode até estar investindo nesse estudo e desistir da compra, mas você ia comprar um terreno que não ia te atender, então ia ser
vamos dizer assim, um prejuízo, né? E aí você está fugindo desse prejuízo, ok? Então, verifique isso. Dentro dos aspectos do uso do solo, certo? Verifique também se é possível, eu falei agora há pouco, que verificar no entorno, se tem um restaurante, se tem um bar, se tem uma indústria, se tem uma oficina perto da sua casa, que ali o barulho pode te incomodar. Então, nesse estudo do zoneamento, pode até não existir nada no entorno, certo? Que vá lhe incomodar, mas a legislação permite que seja implantado ao lado da sua casa um bar, um restaurante, uma casa de show. Então, se ela permitir, tome cuidado, né? Verifique se realmente você não pode escolher um local que seja mais restrito para esse tipo de equipamento que pode lhe incomodar no futuro, certo? Então, esses aspectos da legislação são bem complexos, né? A gente faz esse estudo a fundo para ver se é possível o que o cliente quer fazer e ser implantado naquele local, ok? Vou tomar mais uma aguinha. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá? Se você aí tem alguma situação que você está passando no seu terreno, ou você que está programando comprar, quiser me perguntar também, fica à vontade, eu vou responder todas as perguntas. É só clicar aqui embaixo, na interrogaçãozinha, e já me manda a pergunta. Se quiser convidar alguém, é só clicar aqui no aviãozinho e já marca a pessoa para ela vir participar aqui da nossa conversa. E também, se quiser compartilhar aí no WhatsApp, no seu grupo de amigos, de família, fica à vontade. A gente está aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, eu vou seguir aqui em outros aspectos, tá? Da legislação urbana. Eu falei aqui do que é que pode ou que não pode ser construído, mas se você está comprando, Rez, eu estou comprando em um condomínio fechado de lotes para residencial. Existe também, tá? Essas limitações dentro do condomínio, tá? Normalmente, um condomínio fechado, elas são inclusive mais restritivas do que o da própria prefeitura. Seja para manter um padrão melhor, seja por algum aspecto que eles querem, vamos dizer assim, uma característica específica. Não pode ter 3 andares, certo? De residência, pode ter 2, ou não pode passar de certa altura para não ficar muito alto. Então, é importante verificar esse tipo de situação. Inclusive outras normas, tá? Condomínio fechado, aceita o seu pet, aceita a criação de animais. Então, se você está entrando naquele condomínio, você vai seguir as normas dele. E aí, você tem que ter verificado antes de entrar, tá? Então, é bom estar atento a isso também. Normalmente, as pessoas tendem a comprar mais pensando no sonho, mas aí tem o contrato e tem o regimento para organizar a realidade, né? O sonho, a expectativa pode ser frustrada por algum aspecto que você não leu antes, tá? Então, é bom verificar isso antes. Outra coisa, regiões que são tombadas, você pode não poder construir em algum terreno, tá? Tombadas por patrimônio histórico, ou é uma área de proteção ambiental. Então, eu falei agora há pouco dos preços, tá? Então, quando você vê um terreno extremamente barato, ele pode não poder construir nele, porque ele está numa região, desde que seja, sei lá, terras indígenas, ou ele pode estar numa área de proteção ambiental, ou ele pode estar numa faixa de domínio de uma rodovia, ou numa faixa de domínio de uma linha de transmissão de alta tensão, certo? Então, isso tudo tem que ser verificado para você não investir no terreno e depois não poder construir o que você estava imaginando, tá?
Então, é sempre bom verificar isso, certo? Já aconteceu com um cliente que ele estava analisando a compra de um lote muito bacana, certo? Numa região perto de um rio, aqui do Ceará, com uma vista maravilhosa, mas o terreno era dividido por uma linha de transmissão. Então você tinha duas faixas que você podia construir, tão pequenas que você tinha que dividir a casa em duas com 50 metros de distância de uma para a outra. Então inviabilizou e o cliente acabou desistindo da compra. E era uma situação como essa, uma compra de oportunidade. Provavelmente o vendedor estava vendendo por um preço muito bom, justamente por ter tentado construir e não ter conseguido, tá? Então pode ser um aspecto como esse. Regiões de dunas nas praias, então pode ter restrição de construção, você pode estar comprando um terreno muito bom e às vezes nem ser uma oportunidade tão grande financeira, mas um terreno bom, você vai ter uma grande vista e você ser surpreendido por isso. Então é bom analisar com calma isso tudo, tá? As legislações urbanas, as legislações ambientais, as áreas de proteção, áreas indígenas, isso tudo é bom verificar, tá? E outros aspectos, né? O que é possível construir, eu falei agora há pouco, tá? Então, são os dois, vamos dizer assim, as duas esferas aí que compõem a legislação, certo? Outra coisa que é imprescindível e assim, eu estou fazendo vários projetos para condomínios de alto padrão aqui e questão do relevo, tá? Então isso surgiu nessa semana com bastante força entre alguns proprietários que se sentiram incomodados, tá? Porque a pessoa comprou o lote sem observar o relevo ou sem ter essa informação, tá? Muitas vezes você compra o lote no lançamento do empreendimento que ele não foi executado ainda. Então você está comprando o lote ali por uma maquete, por uma planta, em que não retrata o relevo que tem naquele local. E aí você pode ser surpreendido, tá? Principalmente com a declividade muito alta. Eu fiz até um croquis aqui para explicar um pouquinho para vocês o que é que pode acontecer, tá? Então vou explicar primeiro assim com palavras, depois eu vou mostrar o croquis aqui para vocês, tá? O que acontece? Eu tenho, vamos dizer, uma quadra em que a rua de um lado da quadra está muito mais baixa do que a rua do outro. Então esse terreno ele tem uma declividade, tá? As normas de alguns condomínios limitam a altura da casa em relação à rua. Então, essa casa só pode subir 1 metro, 2 metros, 1,5 metros em relação à rua, certo? Só que o desnível é muito grande entre uma rua e outra. Então, essa casa vai ficar alta e essa casa só vai poder subir um pouco. Então, às vezes, o segundo pavimento dessa casa está da altura do primeiro pavimento da outra. Eu fiz até um croquis aqui, não sei se vai conseguir ver, se vocês vão conseguir ver de forma clara. Mas olha, eu tenho uma rua que fica na parte mais alta e uma rua que está na parte mais baixa. Mesmo eu subindo o relevo natural do terreno, essa linha aqui, mesmo eu subindo essa um pouco, no fundo, eu ainda tenho que cortar o terreno para a minha casa ficar na horizontal. Enquanto a casa de cima, eu tenho que aterrar. Então, olha, fica uma casa muito mais alta do que a outra. Pode influenciar em privacidade. Imagina aqui, ó, vou voltar aqui, se a ventilação vem desse lado. Essa casa aqui vai ser um obstáculo para essa, tá? Então, é imprescindível você observar isso. E isso você só observa tendo o conhecimento, é claro, e indo no local. Regis, mas aí eu fui e não consegui perceber isso. Veja com o profissional antes se aquele terreno vale a pena. Depois que você fechou a compra, pode não ter mais jeito, né? Você pode até ter que se desfazer do terreno e procurar um outro, tá? Às vezes o terreno também está com muita vegetação, você não consegue perceber isso a olho nu, tá? Então é preciso
ter bastante atenção com esse aspecto específico. Esse é um aspecto que não tem muito o que fazer, tá? É o relevo natural, não tem como você mover muita terra, e aí você vai ter que na sua casa fazer isso. E um outro aspecto, ó, vou voltar aqui no croquis para exemplificar, tá? Imagina que essa casa aqui eu tenho que fazer uma parede para segurar toda essa terra que está aqui, certo? Isso é uma parede cara, uma parede de contenção, normalmente de concreto. Essa daqui eu tenho o custo de cavar e também de conter esse pedacinho. Ah, se essa daqui já fez antes, tudo bem. Mas também pode ter um transtorno aí de quem construiu primeiro, né? Então, é sempre bom observar isso com antecedência. Se você puder não entrar numa situação como essa, melhor. Né? Se Regis, não, eu quero esse terreno, ou eu gosto, eu quero que minha casa seja escalonada em vários patamares, eu vou da entrada da casa, de uma sala para outra, eu tenho 3 degraus, e na minha área de lazer eu tenho mais uns degraus. Isso é muito bonito visualmente, né? Você pode fazer um projeto super bacana com isso. Mas é bom você saber antes, né? Se você quer ou não. Então você decide ali sabendo a opção que você tem, tá? Então o relevo, né, a declividade é muito importante para você escolher o seu terreno, certo? Eu vou ler aqui algumas perguntas que surgiram, tá? Da Desirê. É possível, através de um projeto, fazer uma área de lazer termicamente confortável, mesmo que seja voltado para o poente? Sem dúvida, né? Primeiro, para você ter um conforto térmico, você tem 2 aspectos, insolação e ventilação, tá? Então, primeiro aspecto para você diminuir a sensação térmica ali de um poente é você ter uma grande ventilação, porque aquela ar quente vai ser retirado daquele espaço de forma mais rápida. Segunda é fazendo elementos construtivos que vão barrar esse sol, vai barrar essa insolação antes que chegue no local de maior permanência. Então, você coloca uma parede, às vezes uma parede dupla, em que ela é mais espessa, e aí o calor não chega a passar de um lado para o outro, então você às vezes põe uma camada de isolante térmico, seja um isopor, seja um outro tipo de isolante para que esse calor não chegue. Vegetação, você coloca árvores no entorno para amenizar essa incidência solar, certo? Então, assim, o projeto é que vai mandar muito nisso. Tem que ser estudado. Se você puder posicionar para que favoreça ainda mais, é melhor. Mas o projeto consegue aproveitar todos os lados do teu terreno, desde que você tenha espaço e que você esteja disposto àquelas soluções ali, ok? Então, é possível sim, certo? Vou ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não, então vamos... Se tiverem mais alguma pergunta, podem fazer, certo? E eu vou continuar aqui no nosso assunto. A gente já está aqui com 35 minutos de live, né? Tem já vários assuntos que a gente falou. Vou continuar aqui. A gente falou de relevo, né? Da inclinação do terreno, mas existem outros aspectos da parte física do terreno, tá? Então, as dimensões do teu terreno. Então, o ideal, procure um terreno que esteja adequado ao tamanho da edificação que você quer. Nem muito pequeno, porque você pode querer uma edificação que não caiba dentro daquele terreno. Então, é bom já imaginar como é que aquela edificação vai estar lá. Para muitos, isso é um exercício difícil de fazer. Para nós que somos profissionais e já temos uma vivência maior, é mais fácil, tá? Da gente conseguir pré-visualizar aquilo ali, né? Prever como é que vai ficar aquela casa, aquele edifício naquele terreno, né? Muitas vezes, inclusive, a gente, quando vai visitar um terreno com o cliente, já começa a colocar um monte de ideia, já sai de lá com a casa definida na cabeça, e o cliente escutou aquilo ali, mas provavelmente não entendeu muita coisa do que você estava falando, porque
ele não tem essa visão. São só algumas pessoas que conseguem, e a gente que treina muito, que vive isso todos os dias, a gente consegue com mais facilidade. Tá? Mas, importantes, dimensões do terreno. Se você quer uma casa de 500 metros, não adianta pensar num terreno de 150, 200 metros. Você vai ter vários níveis, né? Além de que existem as restrições da legislação, que eu falei agora há pouco, que ainda exigem quantidade de área de jardim, uma ocupação máxima daquele terreno, no pavimento térreo, no solo. Tá? Então, se você quer uma casa muito grande, procure um terreno que esteja compatível com aquele tamanho. Tá? Se você quer uma casa mais compacta, aí não, você consegue. Mas mesmo em terrenos compactos, observem terrenos muito estreitos. Tá? Eles normalmente dificultam o sonho do cliente, porque você tem um terreno mais estreitinho, você não consegue uma fachada mais descolada, às vezes você tem que encostar nos vizinhos, se a legislação permitir, e isso gera algum incômodo no próprio cliente. É uma situação que ninguém quer muito, está com a parede, não diria nem dividindo com o vizinho, mas encostado, né? Você pode ter até sua parede, o vizinho a dele, mas uma parede encostada no vizinho pode incomodar, certo? Então, é um aspecto que é importante de você pensar, a largura do terreno. Tá? Outra coisa, terrenos de 8, 10 metros, você vai conseguir 2 ambientes, um ao lado do outro, vamos dizer, um quarto e outro. Com terrenos mais largos, como 15 metros, 16, você já vai conseguir 3 ambientes. Então eu consigo diminuir a casa, liberar uma área de lazer maior nos fundos da casa. Então é bom observar isso. A minha luz apagou de novo aqui, vou acendê-la. Pronto, voltei. Então assim, observem a largura do terreno, se ele está condizente com o que você espera daquela fachada. Vou dar um exemplo, essa casa aqui que está nessa foto aqui atrás, ela tem 3 vagas na frente. Então o terreno, quando é mais estreito, se você colocar 3 vagas, vai ocupar praticamente a frente toda da casa. Então, talvez num terreno estreito, essa não seja a solução ideal. Precisa de um terreno mais largo. Tá? Então, é bom imaginar o que é que você quer, se aquele terreno vai te proporcionar isso, tá? Ou você vai ter que adequar a sua expectativa àquelas limitações do terreno. Então, é bom ter sempre isso em mente, certo? Então, terrenos muito estreitos podem dificultar um pouquinho, tá? Regis, você faz projetos para terrenos estreitos, a gente tem soluções super bacanas, mas aí a gente tem que lançar mão de outras soluções arquitetônicas, como um átrio central ali para eu aumentar a iluminação, a ventilação, né, a saída de ar daquela edificação, certo? O átrio é mais ou menos um jardim de inverno, que você está confinado ali, você tem às vezes as janelas da edificação saindo para aquele jardim interno ali da casa. Então, é uma solução que a gente normalmente tem que lançar mão, né? Isso tudo está previsto na legislação, então a gente analisa para estar tudo dentro das normas, as exigências para atender. Então, terrenos muito, muito estreitos, menos que 5 metros, são terrenos que exigem mais da gente analisar. Tá? Terrenos mais largos a gente tem que analisar de acordo com a sua necessidade. Tá? Um outro aspecto que a gente precisa observar é o formato do terreno. Né? Então, vou dar um exemplo simples. Tá? Se você diz, o meu terreno tem de frente 10 por 30 de profundidade, se ele for um retângulo, ótimo, mas se ele for um trapézio, essa largura do terreno, tá? Se eu viro assim de lado, a largura do terreno se torna menor. Então,
Pode ter de frente ali para a rua, se a rua for inclinada 10 metros, mas de largura ser menos, tá? Então, é bom observar o formato. Formatos triangulares, formatos trapezoidais, então isso tudo precisa ser observado. É melhor, é pior, vai depender da situação, mas é imprescindível você observar isso. Empreendimentos hoje têm os formatos de ruas mais orgânicas, né? Não são ruas retinhas, são ruas que vão ser sinuosas, né? E normalmente esses terrenos, se você está na parte de dentro da curva, a frente é maior e os fundos é menor. Se você está na parte de fora da curva, ele é o contrário, né? A frente é um pouquinho menor e os fundos são maiores. Qual é o melhor, qual é o pior? Depende da sua necessidade. A gente tem projetos que a frente é bem menor e aí os fundos ficam a área de lazer super grande. Esse aqui é um exemplo, né? Ele tinha 11 de frente e 21 de fundos, assim. Então ele era um leque bem aberto, né? Outros aqui, esses terrenos aqui são bem regulares, praticamente um retângulo. Então, vai depender de como é que você vai lançar a mão daquele formato para a arquitetura. Mas se você tem uma frente muito pequenininha, vamos dizer, um leque desse, você tem, sei lá, 5 de frente, né? Ele já vai restringir muito. 5 metros você também tem a entrada se for um lote de rua, a entrada do portão de veículo e de pedestre só, tá? E aí ele abrir muito lá nos fundos, então pode gerar um transtorno. E assim, lembre-se que pela legislação a gente tem recuo dos lados. Então, ó, essa casa aqui a gente não encosta ela de um lado, ela também tem um espaço aqui do outro lado, todas, né? Ó, tem um espacinho aqui de jardim dos lados, ó, que também, ó, dá para ver bastante. Então, se o terreno vai afunilando muito, os recuos podem praticamente fechar o terreno ali e você tem uma área que você não vai conseguir fazer nenhuma edificação. Então, você tem que olhar o formato junto com a legislação para ver o potencial daquele terreno, tá? Então, é sempre muito importante ver isso também, tá? O formato. Se você quer uma casa mais regular, procure um terreno mais retangular, né? Então, terrenos muito compridos podem dificultar um pouquinho a implantação, ou você ter que espalhar a sua edificação por um espaço maior. Então é bom observar isso, tá? Outro aspecto que isso influencia é a posição em relação à quadra, tá? Terrenos que ficam na esquina, normalmente não, sempre, certo? Eles têm duas frentes, tá? Então ele vai ter uma frente que, vamos dizer, a esquina você vai estar olhando para duas ruas. E nessas duas ruas, os recuos exigidos pela legislação de frente para as ruas, eles normalmente são maiores. Então, mesmo que às vezes você tenha um terreno um pouco mais largo na esquina, você pode ter um aproveitamento igual ou menor do que um terreno em meio de quadra, tá? Então, observe isso. Se na legislação, vou exemplificar. Eu tenho um terreno de 10 metros, tá? Que o meu recuo lateral é 1,5 de cada lado. Então, eu vou ter 7 para usar ali para construir a casa e 5 no recuo de frente, certo? E aí eu tenho um terreno de 12 metros de esquina, que o meu recuo vai ser 5 de frente, numa lateral vai ser 1,5 e no outro vai ser 5 também, porque é para outra rua, tá? Então, eu tenho 12, mas aí com os recuos eu perdi 6,5, então eu só vou poder construir 5,5. Então, é um terreno maior de esquina, que eu vou construir menos do que um terreno menor no meio da quadra. Então, observa isso, se tem essa diferença de legislação ali. Então, por isso que eu digo que tem que observar antes da compra todos esses aspectos para ver se aquele terreno vai atender a tua necessidade, tá? Vou continuar aqui, vou dar uma olhadinha aqui na pauta da nossa live.
Se tiver alguma dúvida, vai perguntando, certo? Se você já passou por alguma situação que teve uma surpresa como essa, me diz aí qual foi, né? De comprar um terreno e depois descobrir o recuo, a norma, né? Então, vão perguntando e vão interagindo, tá? Uma coisa que a gente vai fugir um pouquinho da parte técnica e vai entrar na parte um pouquinho burocrática, tá? Então, verifique a documentação do terreno. Você vai comprar um terreno, se está no nome do vendedor, normalmente é importante pedir uma matrícula atualizada para saber a propriedade, né, daquele imóvel, a escritura pública, né, o nome já diz, é um documento público. Então, se o vendedor ou a pessoa não lhe fornecer, você pode ir buscar no cartório para pedir aquela escritura para saber se a propriedade é realmente do vendedor ou da pessoa que está negociando, certo? Não são poucos os casos de fraudes com isso, então é bom sempre estar atento, certo? Peça a documentação do vendedor, do comprador. Tem até uma lista de coisas que eu coloco aqui, né? Se você vai estar procurando um loteamento, certo? Veja a certidão, o registro de cartório daquele loteamento, do empreendimento, certo? Se ele ainda está sendo construído, se tem a incorporação imobiliária. Então, esses aspectos são muito importantes. Verifique o histórico de entrega daquela empresa, que está fazendo aquele empreendimento, se eles entregam no prazo, se as entregas estão ocorrendo, se não há reclamações, né? As redes sociais podem não estar de acordo com o que acontece na realidade, então verifique não só nas redes sociais, mas também no cartório antes da compra, tá? Então, depois que você comprou, infelizmente, aí você vai acabar tendo que judicializar isso. Então, é importante você pensar antes para você não se surpreender, certo? Deixa eu ver aqui o que é que tem. Só mais um item aqui, que é para finalizar o nosso assunto. A gente já está com quase 50 minutos de live, que é contrato, certo? Escritura. Então, quando você comprou o terreno, o contrato de compra e venda, ele é um acordo que não tem, vamos dizer assim, uma fé pública, tá? Então, o ideal fez o contrato, claro que em empreendimentos organizados, de boas empresas, aquilo ali vai estar valendo. Inclusive, se você financiou, você pode não poder transferir ainda o imóvel para você. Mas logo que puder, transfira, porque aí você vai ter a garantia que aquele imóvel é seu, e não que ele está legalmente no nome de uma outra empresa, de uma outra pessoa. Então, o ideal é transfira para o seu nome. Tem custo, né? São custos, às vezes, 2%, 3%, 4% ali, vai depender do preço do imóvel, porque tem as taxas cartorárias, mas é a sua segurança, tá? Então, por aqui a gente encerra tudo que a gente falou. Vou fazer aqui vamos dizer assim, um resumo do que a gente falou aqui para vocês. Então, primeiro verifica a localização, depois verifica a questão geográfica, de insolação, de ventilação, tá? Faz uma visita no local e vê se o entorno tem algum empecilho, algum obstáculo ali no seu terreno, seja um poste, seja uma árvore que possa atrapalhar, se tem alguma edificação, sei lá, até um morro, que seja perto, tá? Uma colina, alguma coisa que possa interferir em ventilação, em própria iluminação do terreno que você quer comprar, tá? Verifica também
se tem algum equipamento que possa lhe incomodar, restaurante, bares, que possam atrapalhar o seu conforto ali no seu terreno, no que você quer construir naquele terreno. Importantíssimo, faz o estudo da legislação, veja com um profissional, com um arquiteto, certo? O que é que você pode construir ali, se o que você quer construir é permitido, se não é, se não for permitido, procure um outro terreno, né? Então, tenha isso em mente, tá? Isso é um investimento, é uma segurança do seu investimento. Veja as legislações ambientais, de restrições construtivas, tá? Relevo, atenção à declividade, tá? A riachos, tá? Uma coisa que eu esqueci aqui, áreas muito baixas. Se aquele terreno ele está numa área que tem um lençol freático muito alto, ou seja, é brejado, numa época de seca ele está bem sequinho, aí quando chove a água naquele terreno sobe, você talvez tenha que aterrar, ou se você já tiver construído, pode estar problemas de infiltração. Então, veja o relevo, certo? Se ele é muito inclinado, se ele tem esse aspecto de água. A gente já está aqui no finalzinho da live, e depois as dimensões, formatos, né? E por final a questão da documentação. Eu tenho aqui só 10 segundos para me despedir de vocês. Agradeço a presença de todos e qualquer dúvida eu estou disponível. É só falar comigo aqui no Instagram ou em qualquer uma das nossas redes sociais. Até mais, obrigado!